Hoje é dia 23 de junho de 2024. Olá, esse aqui é o canal Números Não Existe, eu sou o professor Viana. No canal Números Não Existe tem uma enquete, tá? Tem várias perguntas. Uma delas é a seguinte: por que o 2 é o único número par que é primo, tá? Antes de responder a pergunta, muitas pessoas responderam lá, inclusive 95% das pessoas acertaram a pergunta. Parabéns àqueles que acertaram e os que erraram acertam na próxima, né? Então vamos lá. Bom, antes de responder essa pergunta, vou explicar algumas coisas que são necessárias, algumas coisas básicas que são necessárias para responder a essa questão, tá? Seguinte, é a noção de divisor, tá? Divisor de um número, tá? Vou tratar aqui de números inteiros, tá? Positivos, ok? Seguinte, o que é o divisor de um número? Por exemplo, quando a gente divide 6 por 3, o resultado é 2. Ou seja, o resultado dessa divisão dá um número inteiro, tá? Portanto, a gente diz que, como o resultado da divisão é um número inteiro, a gente diz que 3 divide 6. E a gente escreve assim, tá? 3/6. Ou seja, 3 é um divisor de 6. Bom, aqui é o exemplo de um divisor de 6, mas o que seria um número que não é divisor de outro, por exemplo? 5 não divide 2, 2 não divide 5, né? Porque 5 dividido por 2 não dá inteiro, tá? Então a gente diz que 2 não divide 5, aí a gente corta esse tracinho assim, para dizer que o 2 não é divisor de 5, tá ok? Bom, diante disso, eu vou escrever aqui quem são os divisores de 2, tá? Quem são os divisores de 2? Antes de mais nada, os divisores de um número são números menores do que ou iguais àquele número, tá? Não pode existir um divisor, por exemplo, não existe divisor de 2 que seja maior do que 2. Não existe um divisor de 5 que seja maior do que 5, tá? Tem que ser números iguais ao próprio número ou menores do que ele, tá? Então, quem são os possíveis divisores de 2? 1 e o 2. E realmente eles são. Por quê? Porque se eu dividir 2 por 1 dá um número inteiro, e se eu dividir o 2 por 2 também dá um número inteiro, tá? Portanto, 1 e 2 são divisores de 2, tá? Quem são os divisores de 3? 1 e o 3. Tá? 3 dividido por 1 dá inteiro, 3 dividido por 3 é inteiro, tá? O 3 só possui esses dois números como divisores, tá? Quem são os divisores de 5? 1 e o 5, tá? 1 e o 5. Quem são os divisores de 7? 1 e o 7. Todos esses números que eu escrevi aqui, o 2, o 3, o 5 e o 7, só possuem dois divisores, 1 e ele mesmo. Então nós dizemos que esses números são números primos, tá? São chamados números primos. O 2, o 3, o 5, o 7. O 8 ele não é primo porque o 2 divide o 8. Então o 8 tem pelo menos 3 divisores. O 9 também não é primo porque o 3 divide 9. Né? 3 é divisor de 9. Então 9 tem pelo menos 3 divisores. Tá? 10 também não é primo, 11, 13 e assim por diante. Tá? Ok? Bom, antes ainda de responder a pergunta que está lá na comunidade, que está na enquete do canal, tem alguns teoremas que são interessantes para a gente avaliar, tá? Eu vou apresentar hoje um teorema bem básico sobre divisores, tá? Inclusive, no canal também tem uma enquete sobre qual seria o próximo vídeo a ser postado aqui no canal, tá? E até o momento, o assunto que está dominando é a teoria dos números, tá? Então, entre lá no canal, responda a enquete, tem várias opções, tá? Tem introdução ao cálculo, teoria dos números, tem várias
alternativas, você escolhe qual é o assunto que você quer ver aqui no canal, no próximo vídeo, tá? Por enquanto, teoria dos números está vencendo, tá ok? Bom, um teorema que é básico, que é importante, é o seguinte: sejam A, B e C 3 números inteiros, tá? O teorema diz o seguinte, aqui, teorema 1, vou chamar de teorema 1, tá? Diz o seguinte: se A divide B e B divide C, ou seja, se A é divisor de B e o B é divisor de C, então o A é divisor de C, tá? Como é que a gente prova isso? Seguinte, isso aqui é a hipótese, tá? A divide B e B divide C é a hipótese, eu vou provar a tese de que o A divide C, tá? Bom, então admitindo que o A divide B, olha só, se o A divide B, significa que existe um número inteiro, tá? M, tal que o B é exatamente igual a A vezes M, ok? Porque se o A divide B, a divisão de B por A vai dar um inteiro. Ou seja, B é igual a vezes M para algum M inteiro. Se o B divide C, tá? Vou escrever aqui embaixo. Se o B é divisor de C, então aqui existe um número inteiro, que eu vou chamar de N, tal que o C é justamente o B vezes N. Tá? Bom, então o B pode ser escrito como A vezes M e o C pode ser expresso como B vezes M. Ok. Bom, agora eu quero provar que o A divide C, tá? O A divide C. Então, vamos fazer o seguinte. Para provar que o A divide C, tem que existir, tá? Para que A divida C, deve existir um inteiro, tá? Vou chamar de P, tal que o P multiplicado por A é igual a exatamente o C, tá? P vezes A é exatamente igual ao C. Como é que... O que a gente pode fazer aqui? É o seguinte, bom, vou fazer melhor, tá? Fazer melhor. Olha só. C é B vezes N, né, gente? Olha só. C é B vezes N. Mas quem é B? B é A vezes M, ó. É esse produto. Então eu vou substituir o B por A vezes M, tá? Então eu vou substituir o B por A vezes N. Então vai ficar C igual a A vezes M vezes N. Esse A vezes M é justamente o B, tá? Olha só. Eu posso reescrever assim, ó. C é igual a A que multiplica M que multiplica N, tá? Ó. Já que aqui é um produto, né? A ordem, eu posso multiplicar primeiro o M vezes N, depois multiplicar o A, ou posso multiplicar o A vezes o M e depois multiplicar para o N, né? Tá ok? Bom, M vezes N, M e N são inteiros, tá? M e N são inteiros. Aqui, ó. Então o produto de inteiros é um inteiro. Então esse número aqui é um inteiro. Tá? Então existe um inteiro. Vou chamar esse M de P, M vezes N de P, tá? Então eu posso reescrever assim, ó. C é igual a A vezes P. P sendo inteiro, tá? Então existe um inteiro que multiplicado por A dá C. Ou seja, isso significa que o A é divisor de C, tá? Porque se o A não fosse divisor de C, não existiria esse tal inteiro que multiplicado por A desse C. Então partimos da hipótese de que o A divide B e o B divide C e chegamos à conclusão de que o A divide C, tá? Esse é um teorema 1. Existe outro resultado interessante em relação aos divisores. Deixa eu mostrar só um exemplo, né? Uma consequência desse teorema que eu acabei de escrever aqui. É o seguinte. Vou colocar aqui um exemplo. A gente sabe que o 2 divide 8, tá? Porque 8 dividido por 2 dá um número par. E a gente sabe que o 8 divide 32, porque a gente sabe que 38
32 dividido por 8 dá um número inteiro também, tá? Aqui dá um número inteiro, essa divisão 8 dividido por 2 dá inteiro e 32 por 8 dá inteiro. Bom, de acordo com o teorema que acabamos de ver, se o 2 divide 8, 8 divide 32, então 2 divide 32, tá? E é correto, né? 32 dividido por 2 dá um número inteiro, tá? Um outro exemplo, a gente sabe que o 5 divide 10 e que o 10 divide 100, portanto o 5 divide 100. Tá? Ok? Só para mostrar, apresentar como exemplos, ok? Bom, veja só. Vamos para o segundo teorema. Seguinte, sejam A e B dois números inteiros, tá? Se A mais B, aliás, perdão, se o A divide A mais B, então A divide B, tá? Se o A divide a soma de A mais B, então é porque o A divide B, tá? É claro que o A divide A, né? Não nulos, tá? Inteiros não nulos, tá? Nem o A é zero, nem o B é zero, tá? Estou dizendo que são números não nulos. Claro que o A divide A, né? Porque se o A é um número diferente de zero, ele divide ele mesmo. A divisão de A por A é 1. Ok. Bom, seguinte. Se a hipótese é de que o A divide a soma, A mais B. Então, se o A divide A mais B, então existe um inteiro C, tal que A mais B é exatamente igual a A vezes C. Tá? Bom, se A mais B é igual a mais C, A vezes C, então eu posso dizer que o B é igual a A vezes C. Esse A vai para o outro lado e troca de sinal. Fica menos A, tá? Então eu posso escrever o B como sendo A em evidência, tá? Fica C menos 1, colocando A em evidência, ok? Bom, então como é que a gente prova que o A divide B? Justamente porque C é um número inteiro, C menos 1 é inteiro, gente, ó. Então existe um número inteiro, C menos 1, que multiplicado por A dá B. Então concluímos aqui que A divide B. Tá? Vale para a soma, mas não vale para o produto, tá? Se eu escrevesse assim, gente, ó, se eu trocasse o mais pela multiplicação, eu vou representar a multiplicação pelo asterisco, tá? Na computação se usa muito o asterisco como sinal de multiplicação, tá? Se o A divide o produto, então A divide B. Isso é falso, tá? Basta te mostrar um exemplo de que essa afirmativa é falsa. Por exemplo, a gente sabe que o 3 divide 15, né? Não é verdade, gente? O 3 não divide 15, porque 15 dividido por 3 não dá inteiro, tá? O 15 ele pode ser escrito como 5 vezes 3. Olha só. Eu reescrevi o 15 como 5 vezes 3. Bom, o que é que a afirmativa, o que é que essa afirmação está dizendo aqui? É que A divide o produto, tá? Ó, 3 divide o produto. Então, se essa afirmação fosse verdadeira, necessariamente o 3 dividiria quem? O 5, né? Isso é falso. O 3 não é divisor de 5. 5 dividido por 3 não dá inteiro, tá? Então, basta um exemplo para a gente comprovar de que essa afirmação é falsa, tá? Vale para a soma, mas não vale para a multiplicação, ok? Vamos lá para a resposta que está na comunidade do canal. O que é que fala na pergunta? Diz o seguinte: por que, olha só, por que 2 é o único número primo que é par?
Porque é o seguinte, seja P um número par, maior do que 2. Bom, se o P é um número par maior do que 2, o 2 é divisor de 2 divide P, tá? 2 divide P. Então o 2 é um dos divisores de P. Quem são os divisores de P? 1, que é divisor de todos os números inteiros positivos, tá? O 2, porque o P é par, tá? E o próprio P, né? Então, pelo menos 3 divisores compõem o conjunto dos divisores de P. Então, o P, esse P, como ele tem mais de 2 divisores, ele não pode ser primo. E ele é um número par maior do que 2. Tá? Então, qualquer par maior do que 2 possui pelo menos 3 divisores, tornando assim um número composto. Ok? Então, P, nesse caso, será um número composto e não um número primo. Tá? Respondendo à enquete do canal. Ok? Fico por aqui. Tá? Agradecer por ter assistido o vídeo. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem os sininhos. E até uma próxima. Um abraço.